sugestão do professor Ricardo Otton Sidu, da Pediatria, inauguramos uma nova fase nesse projeto nosso dos vídeos de saúde. Nós vamos abordar os projetos de extensão da Faculdade de Medicina da UFC, no qual se encontra esse nosso projeto do vídeo. Vamos começar com o projeto de extensão do professor Marcos Gifone, que é professor de Oncologia da Faculdade de Medicina da UFC. Ele vai falar sobre um podcast sobre oncologia, mais especificamente do GEON, que é o Grupo de Estudos em Oncologia da Faculdade de Medicina da UFC. O professor Ricardo Pereira, gravando aqui um vídeo sobre o nosso projeto de extensão, o GEONcast, um projeto de extensão que está funcionando junto à Pró-Reitoria de Extensão da UFC desde 2019 e que tem funcionado muito bem, com o propósito de levar um pouco de informação para a população em geral, pacientes, familiares, mas principalmente com o foco de educação em oncologia, que é um dos focos do nosso projeto maior, que é o GEON, o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E o GEONcast é o podcast do GEON, Desde a pandemia, quando os eventos de extensão do GEON, que são feitos em escolas, em associações de pacientes, dentro da comunidade para ampliar a informação sobre oncologia, sobre temas oncológicos, sobre o câncer em geral, a sua prevenção, as particularidades do diagnóstico, do tratamento. Então, sempre tratar a informação em oncologia foi o propósito do GEON. E com a pandemia isso se tornou bastante dificultado, As ações do projeto se voltaram para essas tecnologias e o podcast é uma tecnologia bem interessante, muito usada pelos brasileiros em geral. E foi natural a gente se interessar pelo podcast, os estudantes também abraçaram essa ideia com muito fervor, E a gente, diante disso, começou a fazer gravações de podcasts e entramos nessa plataforma, nas mídias conhecidas, os agregadores de podcast, então, principalmente o Spotify, você pode ter acesso ao podcast. E gravamos episódios a cada 15 dias, Hoje nós temos mais de 20, 25 episódios gravados, já editados e disponibilizados. Os alunos que fazem, nós convidamos um professor ou uma autoridade em determinado assunto dentro da oncologia para fazer um bate-papo, um roteiro de perguntas e respostas rápidas, que é com antecedência repassado para o convidado, para que haja uma pauta realmente. E esse tratamento da linguagem, da informação, tenta se aproximar do que seja acessível para as pessoas. Então, o podcast é gravado a cada 15 dias, de uma temporada vai agora de abril até dezembro, e a gente divulga nas mídias sociais do GEON e também tem ele disponível no YouTube. O YouTube também é outra ferramenta em que o podcast está disponível. Esse formato breve, de 15 a 20 minutos, os assuntos de interesse são dinâmicos, às vezes a gente fala de um assunto que está mais na pauta da mídia, como uma forma de despertar interesse da população mesmo. Então a gente fala sobre os tipos de câncer, a gente fala sobre a prevenção, sobre a jornada do paciente que está fazendo tratamento, com quimioterapia. Já falamos sobre cirurgia oncológica, sobre radioterapia, sobre temas como vacinas e câncer, ou câncer e a Covid-19, Já tivemos episódios com pacientes também sendo convidados, episódios bastante interessantes, passando um pouco da visão do próprio paciente, da sua jornada de tratamento, desmistificando conceitos, A ideia é aproximar a informação, Hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de que informação de qualidade seja acessada pelas pessoas, Há um interesse das pessoas pequeno em temas hostis, obviamente, é natural, A gente não é fácil despertar interesse de um público leigo sobre o câncer, sobre falar de doenças, sobre falar de câncer, então a gente procura com leveza, com episódios dentro desse formato breve, em que as pessoas possam acessar a qualquer hora de casa,
né, ampliar o alcance de informação e de educação, que é o escopo inicial de um projeto de extensão como o GEON, né, ampliar a educação na população geral, alcançar a população geral com informação de qualidade dentro da nossa área de atuação, que é a oncologia. Né. A gente tem com os estudantes reuniões de pauta, né, que normalmente acontecem nesse período pré-temporada, né, entre março e abril. A gente tenta estabelecer um calendário de podcasts, né, um roteiro para que esses podcasts sigam essa pauta, e os estudantes têm feito com muito brilhantismo esse preparo. A gente percebe até uma diferença, né, de como eles tinham um desempenho anterior e como eles conseguem realizar esse podcast com mais desenvoltura, com mais interesse e com mais um desempenho melhor como ferramenta de comunicação, depois da prática do trabalho de comunicação que eles têm feito. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Agradeço ao Dr. Marcos Gifone, que falou para nós sobre o projeto de extensão podcast do GEON, Grupo de Estudos em Oncologia. Até o próximo vídeo.